Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, para que possamos levar o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Provérbios 4. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Amém? Coloque a Bíblia no seu coração, vamos fazer uma oração, amém? Começar pelo início, onde tudo começou, sem falar de Adão e Eva. Todos nós conhecemos a história onde Adão e Eva estavam no jardim e em algum momento Eva ofereceu o fruto ao seu marido e os dois pecaram. E foi a partir daí em que ocorreu a queda do homem, onde a depravação entrou. Por quê? Agora que Adão e Eva pecaram, que eles se distanciaram da glória de Deus, eles pecaram, daí veio a queda e daí entrou a depravação no homem. Agora o homem, ele está morto em seus próprios pecados. Agora a sua natureza é depravada. E Paulo, rapidamente eu vou ler, vai nos descrever isso melhor. Em Romanos 7,14 diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Amém? Então, Paulo ele vai nos descrever nas cartas aos Romanos como é alguém que por mais que queira fazer o bem, que por mais que queira realizar algo bom, ele é atraído pela sua natureza depravada, que agora caiu, que agora não existe mais uma natureza em que ele consegue fazer o bem, que ele consegue fazer algo bom. E Paulo vai nos descrever melhor isso. Mas um detalhe interessante, voltando para Adão e Eva, é porque muitos falam, a Bíblia nos fala, que Adão e Eva pecaram. Porém, um detalhe interessante nisso tudo é que antes de Adão e Eva caírem, pecarem, aquilo já havia entrado, aquilo já estava no coração de Eva, já havia descido ao coração de Eva. É um detalhe muito importante que passa muitas vezes. Aquilo desceu ao coração de Eva muito antes dela pecar. Aos poucos, como já muitas pregações aqui já disseram, quando você vai cair, você não cai de uma vez. É aos poucos, sem você perceber, aquilo vai descendo ao seu coração e você peca. E é nisso que devemos tomar muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Porque Deus ele não apenas olha as suas atitudes, ele não apenas olha os seus pecados, mas Deus também ele julga as intenções do seu coração. Deus ele esquadrinha o seu íntimo, ele julga as suas intenções, seus pensamentos. Ele não somente olha o que você fez, o que você deixou de fazer, o pecado que você cometeu, mas também contará as intenções do seu coração. Em Provérbios 4, onde nós lemos,
Provérbios 4, 24 vai nos dizer assim. 4, 24. Desvia-te de ti a perversidade da boca e afasta de ti a corrupção dos lábios. Em Provérbios 4, agora nós vamos ver que existem 3 formas. Eu vou citar 3 formas do que pode entrar, de como pode entrar o pecado no seu coração, de como isso desce ao seu coração. Em Provérbios 4 vai nos descrever, vai nos dizer 3 formas de como o pecado entra no coração. E a primeira é o que nós lemos, capítulo 4, versículo 24. Desvia-te de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Então a primeira coisa, a sua boca faz com que você peque e faz com que esse pecado ele desça até o seu coração, ou até mesmo antes de você pecar. A sua boca pode ser um instrumento onde a intenção do seu coração ele desce, a intenção aparece, a intenção muitas vezes que não é boa. Então a primeira forma de entrar o pecado no seu coração é pela boca, seus lábios. O próprio Jesus, em Lucas 6,45, vai nos dizer assim: o homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da sua boca fala o que transborda o seu coração. É um versículo muito conhecido, onde nós sabemos, e até virou um ditado popular, bem dizer, que muitas vezes nós falamos do que está cheio o nosso coração. Se nosso coração ele estiver cheio de Deus, a nossa boca, os nossos lábios só vai pronunciar coisas de Deus. Agora, se os nossos lábios, a nossa boca estiver cheia, o nosso coração estiver cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de coisa que não provém de Deus, automaticamente a sua boca vai pronunciar coisas que não agradam a Deus. Vai pronunciar coisas que talvez não condizem até com o seu comportamento cristão. E aí vem a pergunta: em que momento nós deixamos de guardar o nosso coração? Um momento muito comum, quando você está numa roda, por exemplo, de amigos, e começa a surgir um assunto. Sem você perceber, você acaba sendo introduzido àquele assunto e você começa a falar de outras pessoas, de outros lugares, muitas vezes fazendo fofoca, espalhando, trazendo fofocas. Quando por qualquer motivo nós murmuramos, em qualquer momento do nosso dia, por qualquer motivo que seja, nós murmuramos, nós também deixamos de guardar o nosso coração. Quando nós pronunciamos talvez palavras torpes, vãs, feias, palavras que não condizem com o nosso comportamento, nós também deixamos de guardar o nosso coração. Porque como eu citei o versículo acima, a nossa boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia vai nos dizer também que um dos nossos erros é o que muitas pessoas cometem: levantar falso testemunho contra seu irmão. Você usa a sua boca para levantar um falso testemunho contra o seu irmão. Você usa a sua boca para pronunciar mentiras, engano. Você também deixa de guardar o seu coração. Então é muito importante essa primeira forma, a sua boca, os seus lábios, ele tem que estar cheios de Deus. O seu coração, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, de coisas boas, da palavra, para que você venha pronunciar e usar a sua boca para falar somente palavras que tragam vida. Em Efésios 4:25, vai nos falar que nós devemos abandonar a mentira, porque nós fomos chamados para falar a verdade, nós fomos chamados para falar do Evangelho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade tem que estar em nossos lábios, tem que estar em nossa boca a todo momento.
A Bíblia também fala que a nossa boca, ela pronuncia coisas boas, palavras de vida, de saúde, espiritualmente falando até. E a Bíblia também vai nos dizer em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo. Então você também precisa saber em que momento, à medida que você deve falar, em que momento, em que situação você deve falar. Porque você tem que falar com sabedoria. Da sua boca tem que sair somente palavras que Deus se agrade. A palavra, palavras que agrade a Deus, que condiz com o nosso comportamento, até mesmo cristão. A segunda forma, Provérbios 4:25, o versículo abaixo, diz assim: os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Então, a segunda forma pelo qual o pecado ele pode adentrar ao seu coração, uma das formas que pode fazer você levar você a pecar, são os seus olhos. Em Mateus 5:29, diz que se o seu olho ele te faz pecar, é melhor que você arranque-o fora. E por que isso? No versículo acima de Mateus 5:29 vai nos dizer que se você olha para uma mulher na rua e você cobiça ela com os seus olhos, você já adulterou no seu coração. Aquilo já desceu ao seu coração e você já pecou. Aquilo te levou a pecar. Apenas um pensamento, uma intenção que você teve, sem cometer, você não precisou se deitar na cama com uma pessoa, mas você apenas olhou para ela e desejou a mulher do próximo. Você já pecou, você já adulterou. Outro exemplo também, por exemplo, se você está caminhando na rua e você vê alguém, um homem, abusando de uma criança, abusando de uma mulher, automaticamente a ira vai subir. Automaticamente você vai ficar irado. Porém, você não pode deixar aquilo entrar no seu coração, porque aquilo sim vai te fazer pecar. Jesus disse: irai, mas não pecai. É diferente. Por isso que é tão importante nós guardarmos os nossos olhos. Rapidamente eu vou ler em Mateus. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Mateus 6:22. Que diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são estas trevas? Então é um versículo que nos mostra que você tem que olhar, que você precisa focar em coisas que agreguem o seu espiritual. Porque por um descuido, por um desvio, os seus olhos podem te fazer pecar. Aquilo pode descer ao seu coração. Apenas um pensamento, uma coisa que você olhe, você deseje. Uma coisa que você olhe, você se ire, ou que você planeja algo de mal, aquilo já te faz pecar. O que eu quero dizer é que você não precisa pecar. Você não precisa cometer o pecado. Mas se aquela intenção de pecar já está no seu coração, você já pecou, porque aquilo desceu ao seu coração. E isso não é guardar o coração. Como diz o versículo que eu acabei de ler, se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. É melhor você entrar sem um olho na glória, nos céus, do que você entrar com o corpo inteiro e ir para o inferno. E por que isso? Por que Deus fala isso? Por causa de uma intenção do seu coração. O seu olho, apenas o seu olho, o seu olhar te fez pecar. E por causa disso, você pode estar a caminho do inferno,
apenas com uma intenção que está no seu coração. Terceira coisa que Provérbios vai nos dizer no versículo 26. Diz assim: observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos serão retos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Isso, hoje, é o que mais pega. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 13, fala que existem duas portas. Deus fala que existem duas portas. Uma estreita e uma larga. Um caminho é estreito, o outro é largo. Porém, a Bíblia vai nos dizer também que os nossos pés são ligeiros para fazer o mal. Os nossos pés, eles correm para fazer o que é mal. Por quê? Como eu disse no começo, a depravação do homem, por mais que você queira fazer o bem, por mais que você queira andar corretamente, os seus pés sempre vão correr para o mal. A sua natureza sempre vai querer correr para o mal. Então é uma coisa muito importante que nós devemos tomar muito cuidado. Em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer um versículo que é muito conhecido, em que nós devemos guardar realmente esse versículo, que diz assim: tem caminhos que para o homem são caminhos bons, são caminhos em que o homem pensa que é bom, porém o seu final, o fim do seu caminho, leva à morte, leva ao fim. O seu fim é a morte. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós pensamos que estamos no caminho certo. Muitas vezes nós pensamos que estamos andando corretamente e nós estamos correndo para a morte. Nós estamos andando em direção à morte, talvez não física, mas espiritual também. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pés. Por quê? Agora eu quero que você se pergunte, se autoanalise. Quais são os lugares em que seu pé tem pisado? Ou quais são os lugares onde você tem frequentado, onde você tem pisado com os seus pés? Hoje, que você se autoanalise e que você venha guardar essas três coisas: os olhos, os lábios e os pés, para que você não peque, para que você consiga guardar o seu coração. Se nós guardarmos a nossa boca, os nossos pés e os nossos olhos, principalmente essas três coisas, nós conseguiremos manter uma vida com Deus. Nós conseguiremos continuar no caminho certo, focando somente em Jesus e falando somente da verdade, somente de Cristo. Que nosso coração venha se encher de Cristo, se encher de Deus, para que a nossa boca venha falar somente o que provém dele. Que quando nós nos reunimos com amigos, que quando nós formos evangelizar, quando nós formos fazer qualquer coisa, que da nossa boca venham sair palavras de vida, venham sair palavras boas, que venha sair o Evangelho, que venha sair Cristo. Porque somente assim nós conseguiremos guardar. Em Romanos, novamente, rapidamente, em Romanos 8, 27, vai nos mostrar como é importante, o porquê é tão importante de nós guardarmos o nosso coração. Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, como eu já havia dito, e somente para reforçar, Deus ele não julga, Deus ele não julgará somente os seus atos, somente o que você cometeu, somente as suas atitudes, mas ele vai julgar, ele julgará também as intenções que está no seu coração. Muitas pessoas pensam, mas ninguém está vendo, ou eu penso e ninguém
ninguém vai ver mesmo, ninguém sabe o que se passa no meu coração, porém Deus, naquele grande dia, Ele vai contar, Ele vai julgar as intenções do seu coração, não somente os seus pecados, mas os seus fetiches, seus pensamentos, seus prazeres, tudo que está em oculto em você, tudo que está no seu íntimo, tudo que você pensa, tudo que você planeja dentro de você, tudo isso, Deus levará em conta. O que será computado não é somente o que você fez, o que você diz, ou o que você até deixou de fazer, mas como o exemplo que eu dei em Mateus, se você somente olhar e desejar aquilo no seu coração, aquilo já desceu ao seu coração e você já pecou. Então, que nós venhamos nessa noite guardar o nosso coração, guardar essa palavra, como diz o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque se nós estivermos focados somente no Evangelho, somente na palavra de Deus, em conhecer a Deus, nós não pecaremos. Nós somos falhos, claro, nós não somos perfeitos e nós não conseguiremos ficar sem pecar, é impossível. Porém, que você venha nesta noite guardar o seu coração e estar somente focado nas coisas eternas, nas coisas que vêm do alto. Amém?